magnésio, por exemplo, da taxa alimentar. Digamos, no fim do século XIX, a dose de magnésio diária, a ingestão diária, era em torno de, digamos, 400 miligramas. Ela caiu para 100, por causa da retirada de vários alimentos que se tornaram alimentos refinados. Por exemplo, o arroz integral, o arroz branco, né? O problema do trigo, do pão integral. O trigo, o pão açúcar. branco, o açúcar. Tudo tem que ser integral. Todo produto refinado, ele é pobre em magnésio. Pobre. Às vezes 80% ou mais da perda com o refinamento. E que alimentos devem ser evitados em relação com o magnésio? Por exemplo, refrigerante. E que mais? Todos os brancos. Refrigerantes, sobretudo os alimentos do coca, né? Porque eles têm muito excesso de fosfato. Então, todo cola tem. Coca tem. Perturba a função. Então a gente tem que ter um reparo. Usar um negócio desse tem que tomar um magnésio por fora, né? E há produtos farmacêuticos lançando até do mercado agora esse novo aqui, ó. Esse magnésio, Magnen. 26, glicinato de magnésio, cloridato de peridoxina. Sim, mas esses medicamentos devem ser administrados naturalmente por um médico. O senhor não vai chegar na farmácia e tem magnésio aí e começar a tomar. O médico é nutricionista, mas em geral o importante é as normas que temos que escolher os alimentos que possam dar magnésio. Ou escolher os alimentos que não são refinados. O arroz branco, o arroz integral. O outro não tem nada, o outro é amido puro. Amido puro. Então, o açúcar integral e tal, o pão integral também. A pessoa, em geral, conhece o magnésio vindo daqueles remédios para o estômago, coisas desse tipo tal. Qual a diferença desse magnésio? É a mesma coisa. Em geral, a gente pode ver casos de pessoas que estavam tendo infarto e tomaram, inclusive, um antiácido e conseguiram melhorar, porque o corpo recebeu o magnésio e conseguiu superar uma crise de infarto miocárdico. Quando existe uma perda de magnésio grande, né? O infarto tem sido, há vários estudos mostrando o uso do magnésio nas primeiras horas, com maior sobrevida, maior índice de sobrevida e correção das chamadas arritmias que ocorrem no problema do ataque cardíaco. Os currículos de medicina estudam realmente essa questão do magnésio hoje, por exemplo? Muito pouco, porque as grandes multinacionais farmacêuticas não estão interessadas em nada nutricional, estão interessadas em vender os produtos dela, para tentar substituir o magnésio e outras coisas. Quer dizer, o magnésio é um antagonista natural do cálcio. Aí tem vários produtos que são produtos que substituem, são antagonistas sintéticos do cálcio, é a mesma coisa. Então há um confronto, porque é uma guerra comercial, né? A gente tem que dizer a posição, há produtos muito bons, eu não sou contra a medicina convencional nenhuma, mas a magnésio, se a gente pode resolver pelo problema natural, é preferível, por exemplo, abrir a janela e ver a luz do sol do que acender o candeeiro. Muito mais interessante. Né? Fala um pouquinho da clorofila. Clorofila é a molécula que a natureza desenvolveu para resolver o problema energético da vida, do sistema da vida. Ela é um sistema. Ela tem a fórmula seguinte, C55H72O5N4Mg, magnésio, no meio. Sem o magnésio na clorofila. Conversão de energia solar em energia química. Então, associação de moléculas de gás carbônico associada com moléculas de água. Então, faz uma molécula de glicose, que é já um carboidrato, tem energia ali para ser queimada. E uma molécula de oxigênio. Sai. Essa é a reação básica. Faz a queima da glicose no oxigênio, libera novamente a energia e libera a água e o gás carbônico. Então, esse aqui é o princípio básico que justifica a vida que nós estamos com ela no planeta. É isso que nós temos que manter. É preciso que haja sem a clorofila não há. Não há. É preciso preservar a clorofila de todas as maneiras. Que é ela que nos dá. Tem também no mar, né? O senhor falou que o Brasil é pobre em magnésio. O Brasil é pobre em magnésio? Terrenos quaternários. Eles têm esses terrenos quaternários e tem poucos minerais magnesianos. Calcários dolomíticos, geralmente, são os mais conhecidos, a dolomita. Nós temos, onde tem fábrica de cimento, geralmente tem esses sais. Então, nós temos que entender que esses solos não são muito benéficos, porque tem os teores de magnésio nas águas. A água seria, a rigor, a melhor fonte de magnésio, mas são poucas águas que têm mais de 10 miligramas. Então, eu estudei mais de 100 águas. Como a gente pode saber, a gente pega no mercado, chega no mercado, vê uma água mineral lá, olha, e tem lá a composição, a gente vê se tem magnésio, ela existe, é obrigado? Deveria estar. Deveria estar. Deveria ter, mas
Em geral, o teor é baixo, mas eu tenho algumas águas boas. Por exemplo, tem uma água em Alagoas excelente, chamada Campestre, 120 miligramas de magnésio, certo? De Alagoas, Arapiraca. Água do Sul, em Minas, tinha várias águas boas, mas dizem que algumas fontes foram fechadas. Lá foi comprado pela Nestlé e tal, as águas que tinham teor de magnésio. Então é preciso ter um teor acima de 20 miligramas, seria o melhor. E que tenha pouco flúor. É importante. Hoje é muito comum, né, a fluoretação da água, sim. a clorificação da água. Porque a água, em geral, se diz que colocando flúor e cloro na água, nós estamos eliminando bactérias, estamos dando uma água melhor. Quer dizer, qual é a relação que tem essa fluoretação e a clorificação da água para a questão do magnésio? A cloração da água, nós temos que dividir as perguntas. A cloração é um processo antigo, que se faz e tudo. Ele não é o ideal. Ele tem efeitos também nocivos, seria melhor fazer com o chamado cloro orgânico. Mas nós estamos vendo sobre a fluoretação, que implica em outro problema. Isso é uma fraude científica. Foi assunto da minha aula que eu dei em Portugal sobre isso. Pela seguinte razão. As indústrias de alumínio, fertilizantes e do aço produzem o lixo industrial com flúor. O flúor tem que ser descartado. Trabalhar com flúor é extremamente perigoso. Aumenta o risco para o operário de 600 vezes câncer do pulmão. Então, o flúor é perigoso também lançá-lo pela chaminé. Destrói as culturas das proximidades. Por exemplo, uma produção, uma colheita de pêssego é destruída. Então, indenização. Tem que indenizar, quer dizer, as empresas. O gado que respira a emanação das chaminés que liberam flúor também sofre seriamente da sua capacidade, da sua saúde. E a gente pergunta, e para que fazer a aplicação do flúor? Porque depois vem na água. Então a água fica fluoretada. O que é que vai produzir? Produzir sérios efeitos sobre o organismo. Quais efeitos? Efeitos? Em primeiro lugar, entra na tireoide, que o flúor é do mesmo grupo do iodo. Aí ele toma um lugar, ele é mais reativo quimicamente, toma um lugar do iodo. Aí produz hipotireoidismo. Aqui eu quero que eles me digam se não existe hipotireoidismo em grande escala. E câncer da tireoide também. Vamos falar depois sobre mais o câncer. Mas em relação a esse aspecto, primeiro vamos ao aspecto de alteração séria do organismo. Entra nos ossos, chama-se a fluorose óssea, que não tem nos livros, mas os chineses estudaram porque tem regiões naturalmente supridas de águas fluoretadas em alta escala, que produzem sérios efeitos. A população fica precocemente inválida, muitos deles incapazes de andar. Uma região da Turquia chamada Kizilcavernia, a população raramente passa dos 50 anos, tem sérios problemas ósseos que quebram com facilidade, como vidro, motivo até de reportagem em revistas internacionais. Isso na Turquia. Outro no norte da África, na Índia e na China. Essas regiões nunca foram chamadas para fazer a fluoretação. E a fluoretação foi vendida como marketing. O grupo o lobby organizado vende o recado, que é muito bom, mas um estudo de um famoso professor, cujo nome é John Cochrane, da Nova Zelândia, fez uma comunicação em Londres sobre o problema que ele confirmou que não diminuía cárie. Porque hoje você pode aplicar a água. O grupo, né? Isso aqui, a água na população. Então ele fez os testes e viu que não havia nenhuma diferença. E ele comunicou esses dados e foi obrigado a se aposentar. Entendeu? Porque há interesses comerciais em jogo, é uma questão política, mas cientificamente é um desastre. Então os países que têm organização séria, na Europa, todos eles tiraram o flúor. Com raras exceções, algumas cidades da Inglaterra e da Irlanda, todos os países da Europa, eu estive em Portugal, na Alemanha. A Alemanha teve até em 1975. Eu fiz um estudo. Eu gosto de pesquisar. 200 mulheres brasileiras entre 40 e 60 anos foram submetidas a uma técnica de medida do colágeno. O flúor altera o colágeno seriamente, que é uma das nossas proteínas mais importantes, né? Tem importância no metabolismo ósseo, dentário, na parte dos ligamentos, tendões e tal. Feito esse estudo, mostrou o seguinte, o aparelho mostrou uma queda no Brasil de 76% de perda do colágeno. Quer dizer, indicando uma aceleração do envelhecimento. E fizemos também na Alemanha,
em 200 mulheres onde não há mais o flúor.